Olá, sejam bem-vindos! Olha, hoje a gente estava programado para poder fazer a live, mas infelizmente devido a problemas técnicos eu não consegui fazer essa live. Mas como já estava aqui, já tinha preparado tudo com muito carinho para vocês, eu não poderia deixar de gravar, né, e deixar registradinho aqui no YouTube para você poder estar assistindo aí essa aula. Aqui eu tenho o meu bolinho já prensado. Eu prensei ele na forma e no acetato, porque minha forminha é mais baixa. Vou colocar ele aqui na minha basezinha. Esse bolinho aqui vai ser para consumo, né, daqui de casa mesmo. Porém, eu vou fazer aqui como eu faria para o meu cliente. E aí a gente vai pegar um pouquinho do brigadeiro, nosso recheio mesmo, e vai passar aqui no meu prato do meu bolo, ó, espalhando para ele ficar dessa forma aqui. Então eu dei a espalhadazinha e agora eu vou colocar o meu bolo na minha base. Colocar aqui e aí eu vou centralizar. Esse bolo aqui ele tá mais baixinho do que o de costume, né? Normalmente eu trabalho com alguns bolos com altura entre 10 e 12 centímetros de altura. Esse daqui tá com 8 centímetros. Eu fiz ele somente aqui para casa mesmo, né? E para poder estar compartilhando aqui com vocês na live hoje. Então eu acabei deixando ele mais baixinho mesmo, certo? E aí a gente vai fazer, vai gravar aqui a aula. Vou explicar para vocês direitinho como é que eu faço. Vocês vão aprender a fazer um drip cake maravilhoso, né, para arrasar aí. Hoje eu vou colocar aqui como se fosse mais para Páscoa, mas dá para você fazer em várias ocasiões. É um bolo que eu particularmente vendo muito e você tem uma praticidade enorme aí na hora de decorar o seu bolo. Aqui eu já tenho o meu chantininho batido. Vou tirar aqui, ó, deixa eu só... Vou tirar aqui, ele tava com um plásticozinho para poder proteger, né, para não ressecar. E aí vou colocar uma quantidade aqui. E aí a gente vai hidratar o nosso chantininho. Para hidratar aqui o meu chantininho, eu vou usar o leite condensado. O leite condensado sempre em temperatura ambiente. Vou colocar aqui uma quantidade, ó. A gente coloca menos um pouco do que a gente acha que precisa. E depois, se houver necessidade, a gente coloca mais. Por quê? Porque quando a gente coloca muito, você pode correr o risco de perder o ponto do seu chantininho. E quando você coloca ele gelado, ele já tá mais durinho, né? O leite condensado, quando a gente coloca na geladeira, ele tende a ficar mais grossinho. Então você acaba colocando uma quantidade maior. Quando você vai mexendo aqui, ele vai voltando à temperatura ambiente. E aí você corre o risco de perder o ponto. Então sempre eu gosto de indicar que você use o leite condensado em temperatura ambiente. Ah, mas esqueci de tirar, né, da temperatura ambiente. Como é que eu faço? Coloca menos um pouquinho, não tem problema, né? Mas assim, sempre que puder, principalmente para quem está começando, use em temperatura ambiente. Aqui eu vou cortar a pontinha do meu saco, só para poder facilitar para mim. E vou fazer uma pré-camada no meu bolo. A pré-camada do meu bolo, eu tenho duas opções. Eu posso fazer já com o meu saco de confeitar, posso preencher aqui e depois passar a espátula, ou também posso fazer dessa forma aqui que eu particularmente uso e gosto, que é, ó, pega uma quantidade e passa aqui no seu bolo. Essa pré-camada, ela serve justamente, ó, para você juntar essas migalhinhas para que não saia migalhinhas no seu bolo e também para evitar com que fique esses espaçozinhos aqui do recheio e aí você, quando preencher lá, decorar seu bolo, acaba depois formando uma bolha de ar. Aqui eu nunca volto com essa espátula aqui para dentro para não perder meu chantininho, eu venho com ela aqui, ó, tiro o excesso, vejo se ficou alguma migalhinha e passo novamente no meu bolo. Como eu falei, esse bolinho aqui, ele tá com média 8 centímetros de altura. Ele vai ficar um pouco mais baixo que o de costume, mas dá para vocês entenderem a técnica aí bem direitinho, que é o que importa, né? E vai aprender a fazer a caldinha aí, que eu amo, né? Quem me segue
sabe que eu sou apaixonada por essa caldinha de chocolate. Além de ficar muito gostosa, deixa seu bolo muito bonito e você pode estar usando aí para várias decorações. Pronto, feito isso aqui, passei a pré-camada do meu bolo, não precisa ficar 100% certinho. Eu vou limpar a minha espátula. Aqui eu tô com um perfectinho, esse paninho tá úmido, viu? E aí eu vou limpar a minha espátula e vou limpar também o meu prato, que tá sujo de brigadeiro, viu? E aí eu vou limpar também aqui o meu prato pra gente poder começar a decorar o nosso bolo com um trabalho limpo, né? Quanto mais limpo, melhor. Deixa eu tirar aqui ele, que ele tá com migalhinhas de bolo. E aqui, ó, tem uma quantidade, eu já sei que essa quantidade não vai dar pra eu preencher meu bolo, né? Então vem, coloco mais chantininho logo pra eu poder hidratar a quantidade já que seja suficiente pra decorar o meu bolo. Coloquei mais e aí eu vou fazer o quê? Adicionar mais leite condensado. Se eu precisasse tingir o meu bolo, eu poderia fazer esse bolo um marrom, por exemplo. Então eu colocaria, claro, um tomzinho de marrom mais claro, já que eu vou usar aqui uma ganache, que é de chocolate, né, meio amargo. Então, se eu usar muito escuro, as gotinhas vão acabar sumindo. Mas eu sempre colocaria primeiro o meu corante e depois eu ia hidratar o meu chantininho com o meu leite condensado. Mexe com carinho. Aqui tá chovendo bastante, gente. Não sei se tá bom pra vocês ouvirem aí o barulho. Tá muita chuva. Ó, pra quem tem dificuldade aí, ou até mesmo se você estiver começando na questão do ponto do chantininho, quando você passa assim, ó, mas fiz isso aqui, passei mais forte, puxei, ó, ele geralmente ele tem esses picozinhos, como se fosse um merengue, e ele fica firme também, tá lisinho e tá com brilho, então ele tá no ponto, certo? Eu já posso espatular o meu bolo a partir disso daqui. Eu vou preencher o meu bolo, eu sempre começo pela parte de trás, aqui no meu caso o prato tem nome, então vou começar por aqui, aí eu venho espatulando meu bolo e vou tentar deixar uma quantidade o mais igual possível. Se eu não conseguir, não tem problema, certo? Porque você vai acertar depois, mas quando a gente coloca uma quantidade mais certinha possível, você acaba facilitando o seu trabalho na hora de espatular, porque deixa eu só ver se não tem migalhinha aqui, na hora de espatular, porque você já tem uma quantidade mais igual possível, então seu bolo ele vai ficar mais reto, né, de uma forma mais rápida. Esse bolinho aqui é um aro 12, viu? Quem ficar aí com dificuldade. É um arinho 12. Ó, tiro o excesso. Só limpar aqui. Pega mais. Sempre quando tá aqui em cima da bancada, a gente sempre dá uma mexidinha. Pra poder estar tirando, né? Às vezes ficou aqui, deu uma ressecadinha, ficou um pouquinho poroso. Então a gente sempre dá essa mexidinha. Novamente. Prontinho. Feito isso aqui, o que é que a gente vai fazer? Você pode começar aqui pela lateral, pode começar por cima também, não é uma regra, você tem que começar por cima. Eu gosto de começar por cima porque a gente deixa logo niveladinho aqui, o mais retinho possível. Então você primeiro passa aqui, ó, passei, a gente não vai alisar o nosso topo, a gente vai deixar ele o mais reto possível.
limpei aqui na minha vasilhinha e ó, só dou inclinadinha na minha espátula, uma leve inclinada. Tô aqui com ela reta, dei uma leve inclinada e vou passar aqui para deixar o mais retinho possível. Aqui nas laterais eu gosto também de fazer isso aqui, ó, antes da gente vir com o nosso espátula lisa. Por quê? Porque a gente faz unindo e vai tirando qualquer arzinho que tenha, qualquer espacinho que tenha. Às vezes algum excessozinho a gente consegue tirar. Nessa hora de fazer isso aqui, a gente tem que ter cuidado pra gente não curvar a nossa espátula. Ela tem sempre que ficar reta. Então aqui eu tirei e aqui em cima eu já tô vendo, ó, que aqui já precisa de um pouquinho. Então já tirei e eu também já coloquei com a minha própria espátula que eu tirei, ó. Ó que legal. Pronto, já preenchi. Vou ver se falta aqui mais um pouquinho. Se faltar, a gente já preenche logo. E aí a gente vai passar a nossa espátula. Ai, vamos supor que eu vá passar uma textura. Eu preciso passar a espátula lisa ainda, bolo nessa situação para poder passar a espátula de textura? Não, a gente vai estar sujando outra espátula desnecessariamente, né? Então, se você já fez, passou sua espátulazinha da forma que eu passei aqui, você não precisa passar uma lisa para depois passar uma textura. Eu vou passar uma lisa aqui, porque é a que eu vou estar utilizando aqui mesmo, ó. Encosto minha espátula aqui, posso de preferência na parte de trás do meu bolo, mas não tem problema que eu não vou parar aqui na frente. E aí eu tô mostrando a vocês, a espátula sempre precisa estar reta. Não importa se a espátula é desse material, se é de plástico, se é reta, importa sempre de você deixar o seu... a sua espátula o mais retinho possível. Então, qualquer coisa, gruda o bracinho aqui, ó, encosta a espátula e vai girar a sua bailarina até você achar que tá bom. Então, aqui você só vai parar quando você achar que tá bom. Vai girando mesmo, sem medo, bailarina foi feita pra girar. Quando você achar que tá bom, você tira a espátula puxando pra você. O que que acontece? Aqui eu tô passando e eu vi que ficou, ó, um espaçozinho aqui. Tá faltando chantininho. Então, não adianta ficar girando minha bailarina, sendo que eu já vi que tá faltando um pouco de chantininho aqui. Então, eu vou parar, preencho meu chantininho aonde está faltando. E aí, eu vou limpar minha espátula bem, passar um perfuminho úmido e vou passar novamente. Ó, costa. Deixa bem juntinha e vai passando. Outra coisa, caso eu observasse aqui quando eu estivesse alisando que ele tá ficando com bolhas de ar. Se ele estiver ficando com bolhas de ar, você já vai parar, vai estourar a bolha de ar com a sua espátula, vai preencher com o chantininho e vai passar novamente. Ó. Aqui embaixo eu vou fazer um acabamentozinho, certo? Então, não necessariamente eu preciso ficar focando que aqui, nesse caso, ele tá faltando um pouquinho, mas aqui tá, ó, bem legal, mas não necessariamente eu precisaria ficar focando caso estivesse faltando um pouquinho na parte de baixo, por conta do modelo. Então, a gente não vai ficar perdendo tempo, né? Eu costumo dizer que tempo é dinheiro. E a gente tem que ser o mais prático possível. Se você sabe que o certo, um determinado modelo, você vai conseguir fazer alguma coisa ali naquele lugar, você vai fazer, você já ia fazer, né? Não é inventar a moda. Mas você já ia fazer, vai ficar legal, então não precisa você ficar ali um tempão fazendo. Lógico que, principalmente para quem está começando, eu aconselho que treine, né? Então é legal sim que você treine e faça. Aqui para fazer minhas quinas, eu gosto de fazer dessa forma, ensino de outra forma também. Mas é uma forma que eu acho prática, que é cortando. Então, eu começo aqui sempre na parte de trás do meu bolo, ó, e venho cortando e pá. Vou limpar, vou tirar o excesso. Deixa eu colocar só mais pra perto de mim. Limpo a minha espátula nunca vem suja, não tá até sujinha aqui em cima, mas sempre limpinha. E aí, agora eu venho com essa partezinha aqui da minha pontinha, ó, e venho cortando novamente e tiro a minha espátula. Esse topinho aqui, necessariamente, eu não preciso deixar ele lisinho, porque mas nos próximos vídeos você vai aprender sim como é que eu deixo meu topinho, né, bem lisinho. Mas nesse aqui, necessariamente, eu não preciso ficar passando a espátula várias vezes, deixando ele bem lisinho, porque eu vou fazer uma caldinha, né, que é a caldinha do drip cake,
que drip quer dizer gotas, né? Cake bolo, então bolo com gotas. E vou colocar aqui em cima. Então não necessariamente a gente precisa ficar alisando esse bolinho, tá bom? E aí eu vou fazer aqui pra você ver. Esse bolo, ele dá para várias datas comemorativas, né? Eu vou usar aqui mais no sentido da Páscoa, né? Mas também você poderia fazer em outras cores. Claro, a gente vai sempre ver o que combina, né? Mas você pode fazer em outras cores, você pode fazer com textura, pode utilizar, até deixei aqui pertinho, ó, você pode usar um pincel, você pode usar um palitinho, pode usar uma espátula, pode usar a criatividade aí para poder fazer. Quando é com gotinhas, eu só não gosto de usar texturas que tenham muita entrada, porque as gotinhas, elas na hora de escorrer, ela não vai ficar legal, né? Então pronto, aqui ó, passei, tenho o meu bolinho, tá? E aí eu vou fazer um detalhezinho aqui nele, só pra poder vocês verem como é que fica legal. Poderia deixar assim já, mas enfim, vou pegar o meu pincelzinho, vou passar primeiro aqui ó, reta, só encostar aqui na parte de baixo, deixo minha mão parada e ó, pronto, tirei. E as demais eu quero com ondinhas, né? Poderia fazer todo assim, que já fica lindo. Poderia deixar só essa partezinha também, que já fica, ó, bem bonito, tá vendo? E fazer com gotinhas. Ou também eu posso vir e fazer as ondinhas no meu bolo. E aí? O que eu faço? Vocês querem ver a ondinha? Vou fazer uma aqui pra vocês verem, ó. Encosto aqui no meu bolo e vou só, ó, subir e descer. Fazer esse movimento de subir e descer. E eu já vou ter minha ondinha. Cheguei aqui atrás, ó, e parei. Vou deixar ele só assim mesmo, mas poderia fazer também nele todo. Pronto, agora vamos fazer a nossa ganache maravilhosa. Aqui para fazer a minha ganache, o que é que eu tenho? O que é que eu vou precisar? Vou precisar do meu chocolate. Eu gosto de usar o chocolate meio amargo. Não é uma regra, você pode fazer com ao leite também. Porém, eu gosto meio amargo pela cor dele, que é mais escurinho, então acho que fica mais bonito, chama mais atenção. E também porque o sabor, né? Eu amo muito chocolate meio amargo, porque ele dá uma cortadinha no doce e fica perfeita essa caldinha. Então aqui eu coloquei nesse potinho de vidro, né? Poderia ter colocado no maiorzinho, mas eu coloquei no de vidro para você ver a quantidade que eu estou usando, conseguir visualizar melhor. Aqui eu estou usando só 30 gramas de chocolate meio amargo. Poderia usar outro, como eu já disse. Posso também, depois que eu colocar o meu creme de leite, tingir, caso eu queira umas gotinhas bem escurinhas. Posso colocar umas gotinhas de corante preto, certo? E também fica legal. Aqui eu vou colocar, já expliquei várias vezes como é que a gente faz para tarar a balança, essas balancinhas assim mais simples, que são bem baratinhas. E aí tá ligadinho aqui, coloquei a minha vasilha. E aí eu vou aqui em tare, apertei em tare, ela vai zerar totalmente. Eu tenho aqui 30 gramas de chocolate. Então, antes de colocar o meu creme de leite, o que é que eu vou fazer? Vou levar para o micro-ondas, 30 segundos. Na verdade, você pode colocar até 20 segundos, como a quantidade é pouquinha aqui. Ele já vai dar uma derretidinha, mas se você já está acostumado a derreter o chocolate, já conhece seu micro-ondas, então a potência daqui do meu, já deixo ele numa potência já boa, baixinha, para que fique de 30 em 30 mesmo. Então colocar 30 segundos de micro-ondas e aí eu volto para a gente colocar o creme de leite. Vou explicar para você aqui em relação ao creme de leite. Sai daí não! Ó, aqui eu coloquei no micro-ondas somente em 30 segundos, ele ainda saiu assim as gotinhas. Eu tô usando aqui em gotas, mas você pode usar aí em barra também, só cortar os pedacinhos. Eu tô usando em gotas porque é o que eu tenho aqui. E aí mesmo, ó, ele estando em gotinhas, ó, só mexer, porque com a temperatura que ele tá aqui, ele vai terminar de derreter, certo? Ó, coisa linda. Todo derretidinho, eu vou colocar aqui, vou tarar e vou colocar meu creme de leite. A receita dessa ganache é meio a meio. Tipo, se você tá usando 100 gramas de chocolate, você vai usar 100 gramas de creme de leite em temperatura ambiente. Se você tá usando, aqui eu tô usando 30 gramas de chocolate, eu vou colocar 30 gramas de creme de leite. Então, vou tarar minha balança da forma que eu expliquei pra vocês já, e vou colocar aqui 30 gramas de creme de leite.
colocar devagarzinho. Ah, outra coisa também. Vou colocar aqui 30 gramas, porque eu já sei que é a quantidade que eu uso para fazer e ficam as gotinhas da forma que eu quero. Caso eu queira umas gotinhas mais grosseiras, mais grossinhas, eu coloco menos um pouquinho. Você pode colocar 20 gramas, dá uma mexidinha, vê como é que ficou. Dá uma mexidinha, completou aqui já. Dá uma mexidinha, vê como é que ficou. Levanta, vê se ficou com caimento legal. E aí, se não ficou, você coloca mais 5 graminhas de creme de leite. Uma vasilhinha maior e com essas espátulas que a gente usa pra mexer o champignon, eu prefiro, né? Mas aqui eu tô fazendo justamente pra vocês verem. Ó, aqui eu coloquei, ó, coisa linda, que caimento lindo. Aqui eu coloquei 30 e 30 gramas, 30 gramas de creme de leite em temperatura ambiente. Quando a gente coloca o creme de leite gelado, ele dá um choque térmico, né? Então, sua ganache ela não vai ficar tão legal. E ó, que brilho lindo! Fica lindo, né? Pronto, e aqui o que eu vou fazer? Eu vou colocar pra poder fazer as minhas gotinhas de chocolate. Nossa, não vou usar bisnaguinha de ketchup, por quê? Eu não gosto de desperdícios, né? Então, quando a gente usa aquela bisnaguinha de ketchup, eu particularmente não gosto, porque eu acho que fica muita ganache ali dentro. Então, você acaba perdendo muita ganache. Então, eu particularmente, eu não gosto. Eu prefiro usar os saquinhos mesmo. Geralmente esses saquinhos aqui, ó, eu compro por R$2, 50 unidades. Então eu uso toda vez que é muito pouquinha coisinha, sabe? Eu costumo usar ele, porque ele você consegue aproveitar todo. Esse bolinho aqui é um aro 12, então talvez eu não use nem essa quantidade toda, né? Mas para um aro 15, 30 gramas dá certinho, certo? Dá pra... sem desperdícios. Aqui o que eu vou fazer, eu vou cortar a pontinha. Então eu não gosto de cortar muito grande, a gente vai sempre testar na parte de trás. Ó, coloca aqui qualquer coisa, coloco aqui na minha mão, não cortou. Não, toda. Ó, coloca aqui e aí eu vou ver se tá da forma que eu quero, viu? Ó, vou começar sempre aqui pela parte de trás e aí eu vou, faço uma gotinha e espero pra ver até onde a minha gotinha cai. Pra ver o caimento dela, se o caimento dela tá bom. Aqui minha ganache ela ainda tá morninha, então caso eu queira que ela fique, que ele caia, tenha um pouquinho menos de caimento, ela sinta que ela tá um pouquinho ralo, a questão da textura da sua ganache vai depender muito da qualidade também do creme de leite que você tá usando. Se você tá usando um creme de leite muito aguado, ele vai ficar mais mole, então você vai ter que colocar uma quantidade menor de creme de leite, né? Então eu fiz uma gotinha aqui, pra mim, eu achei que ficou ótimo. Então eu já posso usar. Caso eu coloquei um creme de leite que seja mais aguado, ele deu um caimento, né, a mais assim, o que é que você pode fazer? Você vai esperar ele voltar em temperatura ambiente, porque aquele ainda tá morninho, então ele vai ter um caimento maior. Ou também você pode colocar, se for, lógico, uma quantidade de um bolo maior, você viu que essa aqui ficou pouquinho, um aro 20, por exemplo, você pode colocar mais chocolate, né, derrete em outra vasilhinha e aí vai misturar na sua ganache e aí você vai conseguir salvar para você não perder. Então, vou fazer aqui as minhas gotinhas, ó. Faço uma gotinha, paro, né? Faço outra gotinha e eu vou vendo o meu caimento. Se tá bom, se não tá bom. Qual é que eu quero que caia mais. A que eu quiser que caia mais, vou fazer um pouquinho mais de pressão. A que eu quiser que caia menos, um pouquinho menos. E a gente vai fazendo assim. Afinal de contas, quanto mais irregular esse bolinho, né, as gotinhas forem ficando, uma sim, outra não, uma mais um pouquinho, outra não, vai ficando mais bonito, pelo menos na minha opinião. Uma coisa, um segredinho aí pro drip cake é que aqui, né, a gente, como eu tenho que mostrar pra vocês, não posso estar editando o vídeo depois, então a gente acaba, ao contrário do curso online, né, que a gente acaba editando e tal, então no curso online você consegue ter uma visão mais de pertinho, mas aqui eu vou tentando sempre mostrar pra vocês, ó, como é que vai ficando de uma forma que fique legal. Um segredinho para o drip cake é você vê, fez uma gotinha, volta, ó, deixa eu ver se dá pra perceber aqui, tá vendo que eu tô deixando um espacinho? Então você volta e faz outra gotinha. Pra quê? Pra não ficar aquelas gotinhas uma em cima da outra, não acabar escorrendo. Claro que vai também muito do modelo que o cliente mandou pra você, né? Às vezes a gente vê que tem modelos que é dessa forma
Então, não adianta, você vai ter que fazer, né, ou ver com o cliente se ele quer dar uma mudadinha, ou vai ter que fazer o mais parecido possível. Deixa eu limpar aqui. E aí a gente vai fazendo dessa forma. Se você quiser mais grossinho, é como eu te disse, você deixa ele ficar mais em temperatura ambiente, que ele vai ficar mais grossinho. Agora, particularmente para esse modelinho aqui de bolo, tamanhinho e tudo mais, muito grosso ia ficar feio, né? Então, por isso que eu prefiro dessa forma aqui. Prontinho, ó. Minhas gotinhas feitas, ela vai escorrendo aqui, bem bonitinho. E agora eu vou, ó, colocar o restante da minha ganache aqui, pra ficar delícia, né? Pra ficar delicioso. Isso aqui é muito bom. Os clientes amam. Aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar uma espátulazinha, ó, eu vou espalhar bem delicadamente, pra ele não acabar escorrendo pro lado, só pra unir aqui, pra não ficar, ó. Espalhei bem delicadamente. Isso aqui fica tipo tortinha, né? E aí, ó, vou limpar aqui. Vou fazer só uma espiralzinha aqui, encosta aqui na parte de trás, só pra ele ficar mais bonitinho, ó. E venho girando, cheguei aqui na união, vou unindo. Inclusive, gente, eu falando do curso, as turmas pro curso, né, com desconto, as vagas vão encerrar agora sexta-feira. Então, quem ainda não fez investimento, corre para fazer, porque o desconto tá muito bom. É um curso super completo, do iniciante ao avançado. Então, você vai aprender decorações incríveis, além de toda a massa, recheio, passo a passo do zero mesmo, certo? Prontinho, feito aqui. Agora a gente vai fazer o quê? Eu vou colocar as minhas, vou fazer só um detalhezinho aqui no bico e vou colocar as minhas cenourinhas e os meus brigadeiros, que eu já deixei enrolado pra gente poder adiantar. Aqui. Sempre, ó, dá uma mexidinha aqui. Eu vou estar usando aqui o bico, poderia usar outro, mas eu vou estar usando aqui o bico 35, porque eu só quero fazer um detalhezinho. Poderia fazer tipo uma torrezinha aqui em cima também. Posso fazer da forma que você achar melhor. Por isso que eu deixei aqui uma M, deixei aqui outros bicos para poder mostrar para vocês. Mas aqui eu vou usar o 35. Se você não tiver o 35, ele é um pitanga, mas você pode usar o 20 também, que fica um efeito legal. Não precisa ir correndo e comprar só o bico para fazer só esse detalhezinho, né? Prontinho. Vou limpar aqui bem o meu bico. Deixa eu só limpar minha mão aqui, porque eu fico unhada com a mão suja. E a gente vai começar aqui na parte de trás, ó. Vi que meu bico tá aqui totalmente encaixadinho. E aí eu vou começar aqui na parte de trás. Eu posso fazer só uma torrezinha. Eu acho que eu vou... eu poderia fazer assim, só as voltinhas também. Mas eu vou fazer aqui só uns detalhezinhos e vou intercalando com umas cenourinhas e com uns brigadeiros. Ó. Vou colocar aqui para poder ter uma noçãozinha. Essas cenourinhas, ó, eu fiz com chocolate fracionado mesmo. Deixa eu colocar assim, encostadinho. Chocolate fracionado mesmo, viu? E usei o corante para chocolate. Caso você não queira, porque eu quis colocar no sentido mais de Páscoa mesmo. Caso você não queira fazer, usar chocolate fracionado, usar corante, às vezes tá começando, não quer fazer esse investimento, você pode fazer com o próprio chocolate que você usou, né? Ou se você usou fracionado, faz um papelzinho manteiga, uns risquinhos, alguma coisa assim do tipo. Coloca também, fica show de bola. Vou
colocar as minhas cenourinhas aqui. E aí, estão gostando? Comenta aqui embaixo depois o que é que vocês acharam do vídeo, tá bom? Sugestão, se tiverem alguma dúvida também, pode comentar, que eu vou ler todos os comentários e tentar responder, né, todos os comentários também. Inclusive, eu vou, assim que eu terminar de decorar esse bolinho, responder algumas perguntas lá da caixinha de pergunta do Instagram, que o pessoal colocou, e aí eu selecionei as perguntas que eu achei mais importantes para o momento, né? Acho que vai ajudar muita gente, então eu selecionei aqui para poder estar passando para vocês. Outro aqui e fazer um acabamentozinho aqui. Prontinho, ó. Outra coisa, aqui embaixo, se você quiser, você pode colocar o granulado também. Vamos colocar aqui comigo? Vou colocar aqui só um brigadeirinho aqui do lado, pra dar um charmezinho a mais. Ó, tá vendo que já dá um charmezinho? E aqui embaixo, deixa eu colocar essa cenourinha aqui. E aqui embaixo, nesse pezinho, a gente pode colocar, vou ensinar aqui pra vocês logo, ó, o granulado também pra dar um charmezinho, dar uma carinha mais de chocolate, né, Páscoa. E aí o que eu vou fazer? Eu venho aqui com o meu granulado, coloco no prato mesmo. E depois eu vou vir com um pincel, pode ser desse de silicone, pode ser daqueles outros que o pessoal usa geralmente para pintar cabelo, né? Mas claro, só para confeitaria. E aí você vem aqui, ó, colocando no prato e depois você vem nivelando até aonde você quer. Aqui eu não vou colocar muito porque o bolo ele já tá um bolinho mais baixinho, mas você com o pincel você consegue nivelar até a que altura você quer. Uma dica maravilhosa também se você for colocar e for uma altura maior, por exemplo, um dedo, 2 dedos, né, que você vai colocar, ou esses granulados, ou aquelas bolinhas, enfim, leva seu bolo para a geladeira, deixa na geladeira uns 20 minutinhos, ele vai selar o seu chantininho, e aí depois disso, você vem colocando. Por quê? Porque o seu chantilly ele fica mais durinho. Então, o risco de você danificar o seu bolo é quase nada, né? Então, você consegue fazer dessa forma aí. Ó que legal. E aí, vocês acham que vende muito bolo desse na Páscoa? Eu acho. Acho que a criançada ia amar, né? Então, aqui eu vou limpar, ó, meu pratinho novamente. E vou pegar aqui as perguntas para poder estar respondendo para vocês. A primeira pergunta que eu selecionei foi sobre forno. Tiveram 3 pessoas que perguntaram. Essa eu não vou nem falar o nome, quem foi que perguntou, porque foram 3 pessoas, ó. Que coisa linda. Lindo, né? Então, foram 3 pessoas que perguntaram. E eu acabei não anotando o nome, mas perguntaram no Instagram, a pergunta foi, qual o melhor forno, enquanto isso eu vou dando uma limpadinha aqui, qual o melhor forno para utilizar, forno a gás, né, o forno elétrico. Eu particularmente, eu gosto muito, ó, desperdício zero, né? Eu gosto muito do forno elétrico, por quê? Comecei assando meus bolos no forno a gás, esse forno de casa mesmo, fogão 5 bocas, né? Mas meu forno ele era desregulado, ele é ainda, né? Desregulado. Então, quando a produção começou a crescer muito e eu consegui fazer o meu cantinho só para os bolos, eu acabei optando por um forno elétrico. O forno elétrico ele assa numa temperatura menor e assa num tempo menor também. Então
você acaba ganhando tempo, coisa que a gente sabe que é essencial, é o tempo, né? Então, quando você consegue ganhar tempo, é a melhor coisa. Para quem está começando, eu aconselho que comece em casa mesmo, e aí conforme você for aumentando a sua produção, né? Você vai aumentando a sua produção, vai tendo mais lucro, vai conseguindo tirar o dinheiro para você investir e facilitar, né, cada vez mais o seu trabalho. Mas eu particularmente, se você perguntar qual é o melhor, hoje em dia, né, depois que eu usei o elétrico, eu prefiro o elétrico. Não sei se diferencia de marca para marca a questão de consumo elétrico, mas eu particularmente já vou responder que não achei uma diferença absurda de energia, e comparado ao tempo, né, que a gente ganha, então show de bola, perfeito. Então eu prefiro forno elétrico. E um forno convencional, por exemplo, eu asso os bolos a 140 graus no forno elétrico, né, 30 a 35 minutos. No forno convencional você assa 180, o meu ele tá desregulado, né, eu acho que por vida foi desregulado, eu não quis comprar um termômetro à parte para poder colocar nele. E no forno elétrico, no convencional, eu assava, demorava quase 1 hora para poder assar o mesmo bolo e a 180 graus. Então você acaba, né, economizando gás também. Pronto. A segunda pergunta que eu selecionei, que eu achei assim excelente, foi perguntando se a gente pode substituir o bicarbonato, o fermento, pelo bicarbonato de sódio na receita. O bicarbonato de sódio ele tem uma ação como se fosse a do fermento, porém é uma ação rápida. Então, se você substitui totalmente o fermento da sua receita de bolo, né, o fermento pelo bicarbonato, o que vai acontecer? Ele vai crescer muito rápido e a tendência é ele baixar, porque ele não teve um tempo para poder crescer. Então, eu não aconselho que você troque. Você pode ter, acabou, você pode trocar, mas é um risco que você vai estar correndo de perder ingrediente, né, de você perder material, porque ele vai acontecer uma fermentação muito rápida. O fermento químico, né, que a gente usa para os bolos, ele tem uma fermentação mais lenta. Então, geralmente nas receitas que tem bicarbonato, a gente sempre coloca uma quantidade de fermento mais uma quantidadezinha de bicarbonato. Por conta disso, o bicarbonato aí, mais pra frente, posso explicar para vocês bem direitinho, mas ele ajuda aí em várias funções, né? Tem essa função de crescimento e é usado geralmente em massas que tem coisas ácidas, bolo de limão, por exemplo, que tem uma acidez, e também na massa de chocolate com o objetivo de deixar ela mais escurinha também. A outra pergunta que eu selecionei 3 perguntas, viu? A outra pergunta que eu selecionei foi relacionada ao chantininho. Essa pergunta foi a Sandra que fez. Ela perguntou por que o chantininho racha. O chantininho ele racha. Tem 3 coisinhas aí que o seu chantininho pode estar rachando, que você pode estar fazendo para evitar com que aconteça isso. Seu chantininho pode estar rachando por falta de hidratação, né? A gente precisa hidratar o nosso chantininho. Seu chantininho pode estar rachando, seu bolo com o chantininho ele pode estar rachando por você colocar uma quantidade muito fininha na hora que você vai preencher aqui seu bolo. E também o seu chantininho aí ele pode estar rachando pelo fato de você uma temperatura muito alta da geladeira. Então, quando você terminou seu bolo, colocou lá, às vezes até o ar-condicionado do carro no transporte, se você transporta seu bolo sem caixa, o seu chantininho ele pode estar rachando sim, se o ar-condicionado for muito forte e ficar virado diretamente para o seu bolo, e principalmente se você não hidratou ele da forma correta, então ele pode estar rachando também. O que você pode fazer para evitar? Hidratar o seu chantininho de forma correta, colocar uma quantidade que não seja tão fininha no seu bolo, preencher ele de uma quantidade ideal, né, no seu bolo. E também você pode proteger. O bolo com o chantininho, ele pode sim, sem problemas, ficar de um dia para o outro na geladeira, contanto que você proteja ele dentro de uma caixa. Eu sempre gosto de usar a caixa de papelão mesmo. Você pode usar outro tipo de embalagem, mas você precisa proteger ele. Quando você coloca ele dentro de uma caixa, dentro de uma embalagem, você está evitando com que o ar
né, aquele ar frio, ele entre diretamente em contato com o seu chantininho e ocasione a questão da rachadura. O chantininho também, ele pode rachar, eu falei 3, mas ele pode rachar no caso de ter ficado alguma bolha de ar. E aí aquela bolha de ar ela cresceu, ficou às vezes uma barriga enorme, assim, seu bolo tá aqui, ela ficou assim, e aí ele vai rachar naquele espaçozinho ali por conta dessa bolha de ar. Então é isso, pessoal, ó, coisa linda. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, né? A gente teve esses problemas técnicos, mas infelizmente tem coisas que vêm para nos desanimar, mas a gente sempre tem que pensar como é que a gente pode resolver o problema e dar continuidade, né? E resolver. Então, se você ainda não for inscrito no canal, clica aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa as notificações para você estar recebendo as notificações toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Vai vir muita coisa linda por aqui. O canal tá só começando, mas você vai aprender coisas maravilhosas aqui, eu garanto. Então deixa aqui embaixo nos seus comentários o que você achou da aula de hoje. E é isso, até a próxima aula.